Olá, pessoal. Somos do primeiro período de enfermagem. Estamos representando a matéria de Biologia Celular da Universidade Federal do Acre. Nesse vídeo, vamos explorar as doenças lisossômicas, um grupo de doenças geneticamente raras que afetam o funcionamento dos lisossomos, estruturas fundamentais da célula responsáveis pela quebra e reciclagem de várias substâncias. Quando há uma deficiência dessas enzimas dentro dos lisossomos, essas substâncias se acumulam, causando danos em diversos órgãos e tecidos do corpo. Vamos entender como essas doenças se manifestam, seus principais tipos e as possibilidades de diagnóstico e tratamento, sempre com um foco na melhoria de qualidade de vida do paciente. Se você tem interesse em genética, biologia celular ou simplesmente quer entender mais sobre as condições raras, continue nos assistindo. Bom, vamos dar início falando da doença de Gauch, uma condição genética rara que afeta algumas funções importantes do corpo. Mas o que é a doença de Gauch? A doença de Gauch acontece quando o corpo não consegue quebrar corretamente uma substância chamada glicocerebrosídeo, que é um tipo de gordura. Essa gordura acaba se acumulando em órgãos como o baço, o fígado e até nos ossos. Esse acúmulo pode causar problemas de saúde, como o aumento desses órgãos, dor nos ossos, anemia e entre outros. Bom, a doença de Gauch ela é conhecida por ter 3 tipos. O tipo 1 é o mais comum. Neste caso, a pessoa tem sintomas como aumento do fígado e baço, anemia e problemas ósseos. Mas o tipo 1 não afeta o sistema nervoso. É o único tipo que a pessoa pode viver mais tempo e com tratamento e ter uma boa qualidade de vida. Já no tipo 2, a situação é bem diferente. Esse tipo é mais grave e afeta o sistema nervoso central. Bebês com tipo 2 podem ter problemas de movimento e de desenvolvimento. A doença de Gauch progride muito rápido e por isso a expectativa de vida é bem curta. No tipo 3, afeta também o sistema nervoso, mas de forma lenta. Ela é mais lenta que o tipo 2. O diagnóstico da doença de Gauch é feito por exames de sangue que medem a atividade de uma enzima chamada glicocerebrosidase, que está reduzida em pessoas com a doença. Exames de imagem como ultrassonografia e ressonância magnética também ajudam a verificar o tamanho dos órgãos. No tratamento, existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas da doença de Gauch. O principal é a terapia de reposição enzimática, onde a pessoa recebe uma enzima parecida com a que o corpo não consegue produzir. Esse tratamento ajuda a reduzir o tamanho dos órgãos afetados e melhora a qualidade de vida, especialmente para o tipo 1. Para o tipo 3, além da terapia de reposição, pode ser necessário cuidar dos sintomas neurológicos. Infelizmente, não há um tratamento para o tipo 2. Em suma, a doença de Gauch é uma condição genética séria, mas com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, é possível controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com ela, principalmente para o tipo 1. Agora nós vamos falar sobre a doença de Pompe. Bom, nós sabemos então que os lisossomos são estruturas dentro das células que funcionam como centros de processamento, responsáveis por quebrar e reciclar diversas moléculas essenciais para o bom funcionamento da célula. O glicogênio, então, é uma reserva de energia no nosso corpo, armazenado principalmente nos músculos e no fígado, e que pode ser usada quando o organismo precisa de energia extra. Nos lisossomos, uma enzima chamada alfa-glicosidase ácida é fundamental para quebrar o glicogênio, armazenado e liberar essa energia. Na doença de Pompe, essa enzima está ausente ou em quantidade insuficiente. Como resultado, o glicogênio se acumula nos lisossomos, especialmente nas células musculares, causando então uma disfunção celular e levando ao enfraquecimento progressivo dos músculos. Essa doença pode se manifestar de 2 formas. A forma infantil, ela vai surgir nos primeiros meses de vida, e a forma tardia vai aparecer em crianças mais velhas ou até mesmo em adultos. Entre os principais sintomas, se destacam a fraqueza muscular progressiva, as dificuldades respiratórias, dores musculares e, em alguns casos, a cardiomegalia, que é o aumento do coração. Esses sintomas afetam bastante a qualidade de vida, tornando o diagnóstico precoce muito importante.
O diagnóstico pode ser feito através de um exame de sangue ou pela amniocentese, se houver suspeita durante a gravidez. O tratamento vai envolver a terapia de reposição enzimática, que ajuda a fornecer a enzima que está faltando, aliviando os sintomas e retardando a progressão da doença. Além disso, a fisioterapia motora e respiratória pode ajudar a fornecer aos músculos um melhor funcionamento. Então, esse foi um resumo sobre a doença de Pompe, e apesar de ser uma doença muito rara, essa condição tem tratamentos que podem melhorar bastante a qualidade de vida dos pacientes. Falando agora um pouco da doença de Fabry, ela foi descrita no final do século XIX, porém sem importância para o diagnóstico, porque não havia um tratamento específico, somente sintomático. É uma doença rara, ela acomete 1 a cada 100.000 pessoas e ela é progressivamente incapacitante. As pessoas que são portadoras dessa patologia vão ter aí uma faixa etária de 40 a 50 anos, ou seja, é uma doença que realmente tem um óbito precoce. Ela acontece por conta da deficiência ou do mau funcionamento da enzima alfa-galactosidase A, o acúmulo da globoalterceramida dentro dos lisossomos. Ela é uma doença sistêmica, ou seja, ela vai acometer os rins, o coração e o sistema nervoso central. Para os sintomas, a gente vai ter dor, ardor com formigamento nas mãos e nos pés, lesões que geralmente vão estar mais na área do quadril ou do abdômen, intolerância ao calor ou ao frio, problema de audição, gastrointestinais e cardíacos. O diagnóstico, primeiramente, vai ser feito através de suspeitas, depois exame de sangue, para verificar a presença da enzima, que será baixa ou ausente, e a confirmação genética. É importante frisar que, para mulheres, é feito logo a confirmação genética, por conta do cromossomo X, que vai ter a mutação do gene GLA, que vai causar a deficiência na enzima alfa-galactosidase A. Como modo de tratamento, a gente terá a terapia de reposição enzimática, que ela vai reduzir a globotriceramida, aliviando os sintomas e aí prevenindo complicações futuras nesse paciente. Agora iremos destacar a síndrome de Hurler, ou como também conhecida, mucopolissacaridose do tipo 1. Bom, essa doença ela é uma deficiência lisossomal e a etiologia dela é sobre a falta da enzima alfa-L-hidronidase. Bom, a falta dessa enzima ocorre um acúmulo de glicosaminoglicanos e com isso causa um acúmulo lisossomal de sulfato de dermatato e sulfato de heparano. Bom, com isso, os métodos de diagnóstico, eles ocorrem pelas amostras de excreção urinária, aumentadas de sulfato de heparano e de dermatato. Há também um aconselhamento genético. Esse aconselhamento genético, ele ocorre pela a transmissão de autossômica recessiva que algumas famílias têm, e com isso fazem um aconselhamento de um teste genético que deverão ser oferecido ao casal que tenham um histórico familiar positivo dessa doença. Bom, para controle da síndrome de tratamento, há um transplante de células tronco hematopoéticas, terapias de substituição com hidronidase, também a adenocilectomia e a ventriculopirotonia, que é para ajudar no processo dos ventrículos do coração. Há uma terapia física e de reabilitação ocupacional e de fala, e um suporte respiratório, aparelhos auditivos, medicações para controle de dor e distúrbios gastrointestinais, já que essa doença ela afeta os pulmões, ela afeta os rins, o fígado, o cérebro, o coração e também as articulações. Em relação à doença de Krabbe, ela é uma deficiência na enzima GALC, que é armazenada e usada pelos lisossomos para quebrar galactolipídios. Já sem essa enzima, os lisossomos eles não conseguem degradar essas substâncias corretamente, o que leva ao acúmulo tóxico de galactolipídios nas células nervosas, e esse acúmulo causa inflamação e destruição da mielina.
Bom, essa doença ela é uma condição neurodegenerativa e, como eu falei, a falta de enzima galactocerebrosidase, GALC, que é envolvida na decomposição de gorduras, ela afeta a bainha de mielina, uma camada que protege as células nervosas, e isso irá formar uma mutação no gene GALC. Essa doença ela afetará o sistema nervoso central e periférico. Os seus sintomas, eles dependem da idade em que a doença aparece. Na forma infantil, que é a mais comum, os primeiros sinais surgem nos primeiros meses de vida, como irritabilidade, dificuldade de movimento, problemas para engolir e convulsões. Na forma adulta e juvenil, quando aparece mais tarde, os sintomas podem ser mais leves e incluir fraqueza muscular, dificuldades para caminhar e perda de visão e audição. Devido à deficiência da enzima GALC, há um acúmulo de galactolipídios nas células nervosas. Isso ocorrerá devido a esse acúmulo de substâncias que serão tóxicos, ocorrerá uma inflamação e destruição na mielina, que é fundamental para a transmissão rápida e eficaz de sinais pelo sistema nervoso. Em relação ao controle da síndrome, como a doença ela é genética, ela não pode ser prevenida, mas se houver casos na família, os testes genéticos eles podem ajudar a identificar o risco antes dos sintomas aparecerem. Essa doença ela não possui cura, mas alguns tratamentos podem ajudar, como por exemplo, o transplante de células-tronco poderia ser útil em casos detectados muito cedo, antes que os sintomas aparecessem. Já a terapia física e de reabilitação ocupacional e de fala, que seriam a fisioterapia, medicamentos para controlar convulsões e outros cuidados que ajudariam a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Bom, quando falamos da doença Niemann-Pick do tipo A e B, ela é causada por uma deficiência da enzima chamada esfingomielinase ácida, ASM. Essa deficiência faz com que uma substância gordurosa chamada esfingomielinase se acumule em várias células do tecido, principalmente no fígado, baço, pulmões e sistema nervoso central. O do tipo A ela é muito grave, geralmente ela é fatal. Inicia-se normalmente nos primeiros meses da infância, por volta dos 6 meses de vida. Seus sintomas é um crescimento retardado, atraso no desenvolvimento, um aumento do fígado e do baço, que é a hepatosplenomegalia, uma fraqueza muscular, problemas na alimentação e perda de habilidades motoras. O seu sistema nervoso central é totalmente comprometido, já que leva a dificuldades motoras, como convulsões e deteriorização progressiva de suas funções neurológicas. Seu prognóstico é que crianças geralmente elas não sobrevivem até os 3 anos, devido às complicações neurológicas e respiratórias. Já o do tipo A não é tão grave assim, que há uma forma mais branda e crônica, com sintomas mais leves que não afetam tanto o sistema nervoso central. Inicialmente, o diagnóstico é na infância e na adolescência, mas pode variar até a vida adulta. Seus sintomas são um aumento do fígado e do baço, que também é a hepatosplenomegalia, problemas respiratórios, como dificuldades para respirar e infecções pulmonares frequentes, além de uma baixa estatura e cansaço fácil. Seu sistema nervoso central normalmente não é comprometido, não há um comprometimento significativo, o que melhora o prognóstico em comparação com o do tipo A. Seu prognóstico e expectativa de vida pode ser próxima do normal, mas depende do grau de envolvimento dos órgãos. A qualidade de vida é afetada por problemas respiratórios e hepático. O tratamento de ambas é que não há uma cura definitiva. O tratamento se concentra no alívio de sintomas e no manejo de complicações. Em caso do tipo B, o transplante de medula óssea e o uso de terapias experimentais, como a terapia de reposição enzimática, estão sendo sempre estudadas. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você achou este conteúdo útil, considere compartilhar para mais pessoas que possam aprender sobre doenças lisossômicas. Obrigado e até a próxima.